No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Na edição do Jornal da CUT dessa quarta-feira, 19 de junho de 2019, você vai conferir os seguintes assuntos. Crise aumenta a desigualdade social no Brasil. Crise faz brasileiros se endividarem ainda mais. E centrais avaliam greve do dia 14 como positiva e anunciam próximos passos na luta contra a reforma da Previdência. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. 2014 a 2019, os 10% mais ricos da população brasileira aumentaram de 49% para 52% a fatia da renda do trabalho no Brasil, mesmo com a crise econômica vivida pelo país. Por outro lado, os 50% mais pobres, que antes da crise ficavam com 5,74% da renda do trabalho, viram esse percentual cair para apenas 3,5% no primeiro trimestre. Esses dados são de um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgado pelo jornal El País Brasil. Segundo esse levantamento, depois do período de recessão, quando o PIB caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016, os 10% mais ricos do Brasil já acumularam um crescimento na renda de 3,3%, se tornando mais ricos ainda do que antes da crise. Ao mesmo tempo, os 50% mais pobres perderam 20% da renda no período pós-recessão, agravando o quadro de desigualdade. O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. O total de desempregados atingiu no Brasil 13.177.000 brasileiros em abril, segundo o IBGE. Já o PIB, que é a soma das riquezas do país, recuou 0,2% nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro em relação ao fim de 2018. Com a queda na produção, concentração de renda e sem trabalho, o número de famílias endividadas no Brasil já chega a 63,4% no mês de maio, com aumento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O pesquisador Daniel Duque, da FGV, explica que os mais pobres sentem mais os impactos da crise e de maneira mais prolongada por causa da falta de dinâmica do mercado de trabalho. Economia. Desemprego em alta e economia parada são dois fatores que fazem ficar cada vez mais difícil pagar as contas. E os brasileiros, que a duras penas saíram das listas de inadimplentes, limparam o nome no SPC, quitando suas dívidas no ano passado, estão voltando a se endividar este ano e, de novo, ficando com os nomes sujos sem poder comprar a crédito e fazer empréstimos pessoais. No ano passado, o número de devedores reincidentes era de 24,9% do total que tinha dívidas, dos que tinham dívidas vencidas e não pagas. Só de janeiro a maio deste ano, os que se endividaram de novo já somam 27% do total de inadimplentes. O aumento é de 2,1%. Só em maio, cresceu em 2,3% em relação ao ano passado o número de brasileiros com contas em atraso. O balanço é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. O crescimento mais acentuado em maio foi de contas básicas, como água e luz, cresceram 27,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as dívidas bancárias, como cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e empréstimos, cresceram apenas 1,3% no período, mas elas ainda são a maioria das dívidas, são 53%. Segundo as instituições, o inadimplente brasileiro encerrou maio com uma dívida em média de R$ 3.239, mais de 3 vezes o salário mínimo atual de R$ 998. Esse valor é 41% maior do que a renda média mensal do trabalhador brasileiro. A renda média mensal do trabalhador brasileiro é R$ 2.291, segundo o IBGE. A técnica do Diese da subseção da CUT Nacional, Adriana Marcolino, explica que o rendimento médio de todos os brasileiros, de todos os trabalhos do brasileiro, tem oscilado muito pouco desde o final de 2017 até agora. De acordo com ela, passou de R$ 2.284 no trimestre terminado em janeiro de 2018 para R$ 2.295 no último trimestre. O motivo? Estagnação da economia, desemprego, informalidade no mercado de trabalho. Dados detalhados por faixa etária também revelam que o crescimento da inadimplência é maior entre a população mais velha.
O maior crescimento no atraso de contas é de quem tem 65 a 84 anos. Em seguida aparecem os consumidores de 50 a 64 anos e ainda em terceiro no ranking 40 a 49 anos. Giro sindical. Dirigentes das centrais sindicais brasileiras se reuniram na tarde da segunda-feira para uma avaliação da greve geral do dia 14 e a conclusão foi de que foi muito positiva. Próximo passo, de acordo com as centrais, é ir a Brasília na semana que vem para entregar aos presidentes da Câmara e do Senado o abaixo-assinado contra a proposta da reforma da Previdência. Ainda na semana passada, o relator da proposta, deputado Samuel Moura, que é do PSDB de São Paulo, fez alterações no texto, mas a proposta continua cruel com milhões de brasileiros. Os dirigentes mantêm as críticas ao projeto. O diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, explicou que houve mudanças importantes com a retirada da capitalização em parte da desconstitucionalização, mas na essência as regras foram mantidas, As regras cruéis foram mantidas e são perversas para os trabalhadores, segundo Clemente. O secretário-geral da Força Sindical, o Juruna, o João Carlos Gonçalves, diz que o movimento da sexta-feira, a greve geral, teve capilaridade no país todo, que a unidade das centrais foi fundamental e que as mudanças no texto, mesmo que insatisfatórias, foram fruto das mobilizações dos trabalhadores. O secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, diz que a greve mostrou que a classe trabalhadora pode derrotar essa proposta. A greve foi, segundo ele, pujante e ampliou a sua ação para o interior, não só nas capitais. É que foi uma greve histórica. Ela foi maior do que foi a greve que nós fizemos em abril de 2017, porque ela atingiu cidades importantes do interior, dos 27 estados. Então ela não aconteceu só nas capitais, Ela se interiorizou, Então foram mais de 45 milhões de trabalhadores que estavam na greve. Então isso é um número muito expressivo de trabalhadores em luta, E essa pressão que nós fizemos hoje, nós precisamos continuar, porque embora o relator da reforma da Previdência tenha lido o seu relatório na véspera da greve e tirando pontos do relatório que nós consideramos muito grave, como exemplo o projeto de capitalização, que nós tínhamos denunciado como algo muito ruim, de que isso não é definitivo, isso é só um relatório, isso pode voltar a qualquer momento no plenário. Sérgio Nobre disse ao repórter Cosmo Silva da Rádio Brasil Atual também que a mobilização vai continuar forte. Quando esse projeto estiver em tramitação, e que não for retirado definitivamente na votação do plenário, seja no Congresso ou no Senado, nós não vamos guardar as armas. Então não está descartado novas mobilizações. Na próxima segunda-feira haverá uma nova reunião das centrais sindicais para a gente preparar um novo calendário de luta. Nós temos que continuar o nosso grau de mobilização, pressionando os deputados e senadores, mandando as mensagens para os deputados e senadores, indo conversar com eles nos aeroportos, quando eles vão para Brasília, receber em Brasília, ir para dentro do Congresso Nacional, porque nós marcamos um ponto importante na greve, mas a luta não acabou não, está longe de acabar, ela continua. A reportagem é da Rede Brasil Atual. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online, Distribuição, Agência Rádio Web, colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição. Até lá!